Então, nesse momento, daremos início à nossa próxima mesa de debates, cujo tema é bate-papo, intergeracionalidade e o uso da tecnologia, coeducação. Convidamos para que faça parte dessa mesa o senhor José Carlos Ferrinho, profissional autônomo, psicólogo, doutor em psicologia e consultor na área do envelhecimento e da intergeracionalidade. Senhora Maria Cristina Boanova, psicóloga com experiência em RH e programas sociais no poder público e em fundação empresarial, atuante em grupos intergeracionais, representando nesse ato o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo. E o jovem ativista Antônio Lee. Nada melhor que falar sobre intergeracionalidade com o jovem, com o idoso. E para moderar essa mesa de debates, convido a jornalista Lina Menezes. O tempo de cada exposição é de até 15 minutos, para que tenhamos 15 minutos de debates com a plateia. Então, por favor, com a palavra, Lina Menezes. É um prazer imenso estar aqui. Continuem, né, muito bem-vindos todos e todas. Antes de começar, eu queria que quem tem mais de 50, 60 anos, levanta a mão, por favor. Ok. E quem tem até 50 anos? Olha, a gente já está com um exemplo incrível aqui de intergeracionalidade. E meio a meio, você viu, né, Ferrinho? Hã? Nosso tema, que foi incrível ver essa mesa anterior, falando de tecnologia, super bem moderado pelo Ricardo, e eu estava aqui do lado do Antônio Lee, e volta e meia ele cochichava para mim. Mas em casa não é bem assim, porque o Antônio Lee, na verdade, ele ensinou a avó dele, que está aqui na plateia, e a mãe, a mexer na internet, a mexer no celular. Ou seja, essa nossa mesa aqui vai tentar traduzir um pouco para vocês exatamente a prática do encontro entre as gerações. Porque o nosso tema é justamente intergeracionalidade e o uso da tecnologia. Eu vou apresentar rapidamente no microcurrículo, porque os três aqui são mega ativistas nesse setor. Deixa eu só colocar o meu óculos aqui, porque eu também faço parte da intergeracionalidade, né? José Carlos Ferrinho, psicólogo, mestre e doutor em psicologia social pela USP, especialista em gerontologia pela SBGG e também pela Universidade de Barcelona, especialista em gestão de programas intergeracionais pela Universidade de Granada, vice-presidente da Associação dos Aposentados e dos Funcionários do SESC São Paulo, professor convidado em cursos de especialização em gerontologia e relações intergeracionais, ex-coordenador do programa intergeracional SESC Gerações, no SESC de São Paulo, e autor de livros Coeducação entre Gerações, Conflito e Cooperação entre Gerações pela Edições SESC, e da Infância e Velhice, o Fenômeno Cultural das Gerações, que ainda será publicado. Vocês viram que isso é porque eu peguei um mini currículo, né, dele. Maria Cristina Boanova representa aqui o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de São Paulo, estando em segundo mandato. Está aqui a Cida e a ex-presidente também aqui na frente, representando a importância, né, das pessoas idosas da cidade de São Paulo. Ela é também psicóloga de formação, atuou em programas sociais na área de direitos humanos, em fundação empresarial, organização governamental e não governamental, além de acumular experiência em gestão de recursos humanos. Na condição de conselheira do Conselho Municipal do Idoso, trará sua experiência neste bate-papo. E aqui ao meu lado, eu tenho o Antônio Lee. Você sabe que eu perguntei para o Antônio Lee, que tem 12 anos de idade, como é que ele gostaria de ser apresentado para vocês? Ele disse, Lina, só fala o meu nome, por favor, e a minha idade. Vocês vão ver o quanto ele, um ativista que começou assim, no berço,
vai ter muito a nos inspirar aqui nesse bate-papo sobre encontro de gerações. E, eu tenho aqui do meu lado um provável político pelas causas do envelhecimento ativo no futuro. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Como é que nós vamos fazer aqui agora? O Ferrinho vai fazer uma exposição rápida para vocês. Na sequência, a Maria Cristina. Depois vai ter um bate-papo aqui intergeracional entre o nosso especialista nessas conexões entre as gerações, que é o Ferrinho, com o nosso jovem Antônio Lee. E depois a gente abre para perguntas de vocês, interação. Ferrinho, a palavra é sua. Alô? Boa tarde a todos, todas, todos. Prazer muito grande estar aqui. Agradeço o convite. Aqui, né, tem claramente uma interconexão entre o mundo digital, a inclusão digital, longevidade e idosos. E resolveram incluir também uma fala mais ampla sobre a questão da intergeracionalidade. Eu aceitei o convite e o desafio de, em 15 minutos, né, conseguir, obrigado, dar conta, né, dessa tarefa de fazer uma exposição muito rápida a respeito da abrangência desse conceito de intergeracionalidade. E eu gosto muito disso, porque é um campo vasto, amplo, com muitos aspectos e que ainda está nascendo enquanto um campo de conhecimento. Portanto, trata-se de uma área do conhecimento que pode ser bastante interessante para essa nova geração. Por um lado, de especialistas em envelhecimento, mas também entre os profissionais que trabalham com crianças, adolescentes, enfim, outras faixas etárias. Então, como eu disse logo de início, eu gostaria de registrar, né, e para isso eu fiz umas anotações, para justamente conseguir essa síntese, a abrangência do fenômeno da intergeracionalidade. O chamado campo intergeracional é formado por teorias, pesquisas, políticas e programas. Campo esse com um grande potencial de crescimento e que vem atraindo profissionais das áreas social e da saúde, sobretudo os especialistas em crianças, adolescentes, adultos jovens e adultos idosos. Nessa breve exposição, tratarei de realizar uma contextualização das relações sociais e, em seguida, tecer considerações a respeito de políticas e programas intergeracionais. A reflexão sobre como estão as relações entre as pessoas mais velhas e as mais novas na atualidade demanda a contextualização das mesmas no universo mais amplo das relações interpessoais na sociedade contemporânea. Em tempos de globalização econômica e de universalização de costumes, cada vez mais influenciadas pela revolução da informação e pela revolução da biotecnologia, a organização social se mostra crescentemente complexa. Por isso, é preciso compreender as novas formas de convivência vigentes no cotidiano em diferentes espaços, né? Família, escola, trabalho e também nas organizações políticas, religiosas e culturais. Nesse período da pós-modernidade, vivenciamos a forte influência da digitalidade em nosso cotidiano, com o empoderamento pessoal via uso interativo com os mais recentes meios de comunicação, que são as redes sociais estabelecidas na internet. A primazia da tecnologia, com seu acelerado desenvolvimento, aumenta o ritmo das mudanças, dos valores, das atitudes e dos comportamentos. Uma consequência de um uso inadequado das redes sociais parece ser uma certa inversão do que é público e do que é privado. Por um lado, superexposições de intimidades, sobretudo nas redes de internet. Por outro,
o encolhimento da vida pública e do protagonismo social e político. E, enfim, por consequência, o empobrecimento da nossa cidadania. Tal fenômeno nos remete à metáfora que nos lembra que determinadas plantas vão bem ao sol, enquanto que outras necessitam da sombra para bem se desenvolverem. Não deixemos de pontuar, contudo, o lado luminoso do mundo digital. Quando utilizado com sabedoria e bom senso, abre um mundo de grandes novidades. O problema está, obviamente, não na ferramenta, mas sim no uso que fazemos dela. Das transformações pós-modernas que incidem sobre nosso comportamento social e sobre nossa intergeracionalidade, destaco aqui, dentre outros tantos fatores, apenas a questão da tecnologia digital, por ser um dos eixos deste Congresso. Esta, assim como uma série de novos valores, segundo pensadores como Bauman, Lyotard, Foucault, Deleuze, entre outros, tem contribuído para o empobrecimento da vida comunitária, com impacto considerável sobre as relações entre as gerações. Situação que tende a provocar um isolamento social que incide mais intensamente sobre os velhos, como sabemos, ocasionado pelo fenômeno da discriminação e, mais recentemente, denominado de idadismo ou itarismo, ou simplesmente preconceito etário. Preconceito, como sabemos, vamos lembrar, de mão dupla, atingindo também os jovens. Às crianças perguntam-se o que serão, aos velhos o que foram, desapropriando de ambas as pontas do ciclo vital da oportunidade de uma vivência mais intensa do momento presente, mais favorável a esse segmento etário em vários países. O Estatuto do Idoso Brasileiro, tal fenômeno nos remete à metáfora, como eu disse, né? Mas, diferentemente de outras formas, temos assistido a uma crescente resistência a esse status quo, não é, de intolerância em relação a várias questões sociais, como sexismo, racismo e, como eu disse, ao idadismo. Especificamente sobre esse último, eu gostaria, que é o foco dessa reflexão, eu gostaria de resgatar um pouco da história. As Assembleias Mundiais sobre o Envelhecimento, sob a égide da ONU, nos anos de 82 e 2002, além dos fóruns não governamentais paralelos a essas duas grandes assembleias, se constituíram em importantes bastiões em defesa da qualidade de vida da população idosa em todo o planeta e contribuíram para a implantação de vários documentos importantes, como o nosso Estatuto, Estatuto do Idoso. Desde os anos 70, em um processo de crescente mobilização em prol da pessoa idosa, em vários documentos de caráter nacional e internacional, recomendações têm sido formuladas defendendo a interação e o diálogo entre as gerações, como de importância inconteste para a inclusão social dos mais velhos. Do nosso Estatuto do Idoso, eu destaco o artigo 22, que recomenda a transmissão escolar de conteúdos visando a sensibilização e o conhecimento relativo à realidade do envelhecimento humano, desde a pré-escola até a universidade. Com isso, é possível alcançar dois estratégicos objetivos. O primeiro é estimular o convívio intergeracional. O segundo é preparar as novas gerações para o envelhecimento com qualidade de vida. A nota desalentadora é que estamos muito distantes, né, de uma efetiva política desse tipo voltada aos estudantes brasileiros. O projeto Cidade Amiga do Idoso foi um marco importante de política social. Foi lançado, né, em 2005, num Congresso Mundial de Gerontologia no Rio de Janeiro e tem estimulado aproximações intergeracionais. Em nosso país, infelizmente, não temos uma política pública especificamente voltada para o incentivo à integração das gerações. Como a intergeracionalidade é um tema transversal, ela é tratada, ou ao menos tangenciada, em algumas áreas de política social,
com destaque para as áreas de saúde, cultura e lazer e bem-estar, e geralmente vinculada à questão do envelhecimento da população. Portanto, espera-se que o aperfeiçoamento nas políticas de assistência à velhice, assim como as demais gerações, possam também impactar concretamente as relações intergeracionais no dia a dia. Na área da saúde e da assistência social, o objetivo prioritário, como sabemos, é a proteção social e tem principalmente a família como objeto de atenção. Indiretamente, portanto, estimula a cooperação intergeracional. Na área da educação, temos, de um lado, oportunidades de relações intergeracionais no ambiente das universidades e faculdades abertas à terceira idade, entre professores, em geral mais jovens que seus alunos, e seus estudantes idosos. O Programa de Educação de Jovens e Adultos, é bom lembrar, conhecido como EJA, é uma importante política governamental que propicia o acesso dos maiores de 15 anos que não tiveram condições de ingresso na escola. Nesse programa incluem-se adultos, muitas vezes, né, e até mesmo pessoas de idade mais avançada. Das políticas públicas, como sabemos, derivam ações práticas. Fato é que, a partir dos anos 90, os chamados programas intergeracionais adquiriram maior fôlego, sobretudo no continente europeu, com destaque para as experiências na Inglaterra, Alemanha e Espanha. É bem verdade que tais programas contaram com o pioneirismo dos Estados Unidos, que desde os anos 1970, por meio principalmente do trabalho voluntário, muito forte nesse país, no qual crianças e adolescentes atuam em favor de idosos vulneráveis, sobretudo em LPI, ou idosos que auxiliam jovens em condições de alguma vulnerabilidade. Dos programas intergeracionais, que, podemos dizer que visam objetivos como o combate ao preconceito etário, o estímulo ao diálogo intergeracional, o desenvolvimento de laços afetivos, isto é, formação de amizades, além da troca de experiências ou coeducação. Nessa coeducação, os idosos repassam histórias individuais e coletivas, provocando nos jovens o conhecimento de suas raízes genealógicas e culturais. Outro importante repasse a crianças e adolescentes é constituído por diferentes modelos de como envelhecer, quando são melhor aprendidos, por exemplo de atitudes no dia a dia, que de fato muitas vezes funcionam mais do que conselhos e recomendações que podem, infelizmente, soar como autoritárias ou, no mínimo, enfadonhas. Os jovens, por sua vez, atualizam os mais velhos com seus novos saberes, as novas perspectivas e as novas tecnologias, sobretudo as digitais, sobre as quais nós temos falado bastante aqui no Congresso. Outra possível contribuição dos jovens aos idosos, conforme constatei, se trata de uma maior abertura como benefício a esses mais velhos, principalmente na área de costumes, já que à medida que convivem mais intensamente com os jovens, passam a ser mais abertos em questões que envolvem o terreno da moralidade, do direito individual de escolher seu modus vivendi, seu estilo de vida. Em sua maioria, tais programas atualizam atividades de lazer e socioculturais como uma ferramenta, de fato, que traduz uma interação mais espontânea entre as gerações. A intergeracionalidade aqui está sendo entendida como um importante tema para o aporte para as políticas sociais na criação de métodos e novos conteúdos dos serviços endereçados a famílias e comunidades, sobretudo as mais pobres. Diversos programas no Brasil e no exterior que integram gerações, cujo detalhamento não é possível expor aqui, conseguem, em seu êxito, por exemplo, a redução de problemas sociais como conflitos familiares e no trabalho, reverter um baixo desempenho na escola e na evasão escolar, reverter o problema da gravidez na adolescência,
O abuso no uso de substâncias tóxicas, tanto por parte de jovens quanto por parte de pessoas mais velhas, tendem a evitar o isolamento das pessoas idosas, tendem também a reduzir o tratamento inadequado a crianças em diferentes situações. Uma palavra muito rápida sobre a questão do conflito de gerações. Muito se fala nele, né? Primeiramente, fica a pergunta: o que a gente entende por conflito? Ele será necessariamente sempre negativo? Não, não é. O livre, vamos dizer assim, respeitoso debate entre ideias pelas gerações é, obviamente, salutar, desde que respeitoso, impessoal e bem intencionado. Finalizando essa exposição e dando um pouquinho de asas à imaginação, considero tentador pensar no futuro das relações intergeracionais em um mundo caracterizado por mudanças cada vez mais aceleradas pelas revoluções que mencionei de início, informação e biotecnologia, além de outros fatores importantes, como o próprio aumento da longevidade. Então, deixo aqui algumas questões. Por exemplo, como efeito da crescente complexidade da tecnologia digital, será que os velhos do futuro também dependerão dos jovens do futuro para se atualizarem? Como será a distribuição de recursos públicos para cada geração no financiamento das políticas sociais? Poderão ocorrer conflitos entre jovens e velhos na disputa desses recursos, sobretudo na área da previdência, os recursos previdenciários, distribuição de recursos públicos para a infância, para a adolescência e para a velhice. Com a longevidade cada vez maior, como será um pai ou um avô de 150 anos com descendentes de 0 a 120? E as relações conjugais perdurarão por mais um século? No mundo do trabalho, como será a relação entre um chefe centenário com um jovem estagiário na empresa? Enfim, a longevidade extrema já é uma realidade. Nesses dias, uma notícia de jornal deu conta de que uma idosa tailandesa faleceu aos 124 anos. Sim, ela nasceu em 11 de setembro de 1897. Respirou, portanto, a atmosfera de 3 séculos. Outra questão crucial, a ameaça provocada pelas mudanças climáticas. Jovens e velhos se unirão para salvar a flora e a fauna e a própria humanidade? Os jovens já começaram esse bom combate, sob a liderança da adolescente Greta Thunberg. Perguntas e difíceis respostas. O que sabemos é que o mundo precisa de paz, respeito às diferenças de pensamento e de opinião, além de relações solidárias, não é? Entre brancos e negros, entre homens e mulheres, e das diversas identidades de gênero, entre religiosos de todas as crenças e, claro, entre jovens e velhos. Obrigado. Muito obrigado, Ferrinho. Eu acho que assim, ele deixou agora na fala final dele uma série de questões que a gente pode debater aqui depois interagindo com vocês. Agora, por gentileza, a Maria Cristina vai contar alguns casos aqui agora para a gente, exatamente traduzindo um pouco dessa intergeracionalidade vivida por ela. Vamos ver se está funcionando. Tá. Boa tarde a todos. Fico muito satisfeita, muito orgulhosa, muito honrada de ter essa oportunidade de representar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de São Paulo. Sinto uma responsabilidade muito grande de representar os meus parceiros, meus colegas do Conselho, que somos 45 conselheiros titulares,
e acho que boa parte deles é possível que esteja aqui. E a indicação do meu nome foi feita de forma democrática, por uma consulta no colegiado a respeito de quem poderia representar e ser porta-voz do Conselho aqui no evento. Então, fico agradecida, orgulhosa e sentindo o peso dessa responsabilidade. Bom, vocês devem estar percebendo que eu não sou paulista, mas eu moro aqui há 45 anos, vim de Recife, recém-formada, e aqui eu finquei minhas raízes, meus afetos, meus filhos, meus amigos, e vivi a minha experiência profissional mais importante aqui. E vivo muito mais aqui do que vivi na minha terra de origem. Comecei trabalhando com recursos humanos, trabalhei muitos anos na área de gestão de recursos humanos, sou psicóloga de formação, e, em seguida, eu fui migrando para a área de desenvolvimento social. Trabalhei tanto com organizações não governamentais, como numa empresa privada forte, aqui da cidade de São Paulo, numa fundação, apoiando projetos, assim, coordenando o apoio a projetos na área da criança e do adolescente. Aí, em seguida, fui trabalhar na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, onde foi muito bom conhecer o lado do poder público, a relação com o munícipe, com os serviços, com a realidade assim, do que cabe ao poder público responder e interagir com a sociedade. Aí, o que aconteceu? Me aposentei e fui me aposentando, né? Eu trabalhei ainda um pouco depois de aposentada e tal, e, de repente, veio uma possibilidade, um apelo, uma chamada, assim, que me motivou, que foi, nossa, um trabalho voluntário político, para mim, é muito mais envolvente e motivador do que, com todo respeito, eu acho que é legal também, quem trabalha com trabalhos voluntários na ação direta com o público. Então, eu me envolvi e participei da eleição como primeira experiência em 2018, e essa gestão durou até 2021 por causa da pandemia. Então, foi retardando o processo eleitoral, que normalmente é de 2 anos, o período, né, de gestão, e eu me recandidatei em 2021 e estou aqui cumprindo esse caminho até o ano que vem. O Conselho completou esse ano 30 anos, comemoramos com muito orgulho assim, esse importantíssimo mecanismo e instância, né, de participação social, que é fruto de muita luta, muita militância democrática de milhões de pessoas e de também milhares de organizações que enxergaram no segmento da população idosa a necessidade de defender direitos, emancipação, garantias, participação e tudo isso. Bom, aí o que eu assim escolhi falar um pouco aqui para vocês foi da minha vivência nesse período aí que eu estou dentro do Conselho, né? O que aconteceu? Entramos na pandemia em março de 2020. Então, eu observei nesse universo, né, com o qual eu me relaciono, por meio do Conselho, pelo menos 4 experiências muito significativas de inclusão digital e de emancipação mesmo do público idoso, né, usando as tecnologias da comunicação e da informação.
Então, o primeiro caso que eu me lembro bem, porque eu comecei também a participar, foi o Polo do Idoso, o Polo Cultural da Pessoa Idosa, que é um órgão ligado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e que atende a uma população idosa da região do Cambuci, oferecendo oficinas, atividades, interação e sempre acontecia, lógico, de forma presencial. Aí o que aconteceu? Muito rapidamente, a equipe do Polo, por meio da coordenação de políticas da pessoa idosa, que na ocasião era a Sandra Gomes, e acelerou, não é, provocou um processo de formação de um grupo no WhatsApp. Daí nasceu o WhatsApp Solidário. E nesse WhatsApp Solidário, os idosos usuários do Polo tanto interagiam, conversavam, brincavam, provocavam, e, enfim, faziam chacrinhas e graças, como também a coordenação do Polo continuou oferecendo oficinas, tudo de forma remota. Oficinas na área cultural, na área física, de saúde, culinária, conversação em espanhol, dança, yoga, pilates, enfim, várias atividades aconteciam de uma agenda grande e isso aconteceu durante quase 2 anos. Eu, sendo conselheira, porque nós estamos, o Conselho, vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, eu me interessei. Então, eu participei de várias oficinas e conheço as amigas, né, as pessoas amigas do Polo, a Tina, que é a coordenadora, Tina Cruz, que pilotava todo esse gerenciamento. Enfim, foi uma vivência incrível de participação e de superação de dificuldades que, certamente, algumas daquelas pessoas sofreriam depressão, por conta do distanciamento, do isolamento e da falta de estimulação. O segundo exemplo assim que eu também vivi, aí esse pegou diretamente o Conselho, foi a interação do Conselho, dos conselheiros, com a coordenação de políticas para a pessoa idosa. A coordenação de políticas para a pessoa idosa na Secretaria de Direitos Humanos, obviamente, é intensa, sempre foi. E, durante a pandemia, de março até junho, nós ficamos afastados de tudo, sem ação, sem participação, sem conhecimento, sem troca. E aí surgiu também o convite, né, a provocação por parte, na ocasião, da coordenadora Sandra Gomes, o convite de fazer uma reunião semanal, de 1 hora, para trocas, para atualização de informações, enfim, para os encaminhamentos, porque não era possível parar o Conselho quando não existia vacina, não existia nenhuma perspectiva de quando é que a gente ia voltar a ter uma vida normal. E o Conselho não podia parar. O Conselho tinha e tem a responsabilidade de administrar tecnicamente e politicamente o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, e estava lá parado. Então, o COAD, que é a Comissão Técnica de Administração do Fundo, tinha que se reunir, e passou a se reunir também por meio das reuniões via Meet, Zoom, enfim. Então, as coisas foram começando a andar. O Conselho começou a trabalhar, mais ou menos no meio do ano de 2020, até final de 2021, começo de 2022. Bom, o fato é que, até hoje, o Conselho ainda se reúne de forma remota. Nossas reuniões são todas virtuais. Então, aprendemos, e foi um aprendizado assim, com esforço e muito empenho por parte da equipe, da coordenação de políticas da pessoa idosa, de
criar tutoriais, de dar apoio, enfim, de ensinar também os protocolos de convivência, mãozinha, desligar quando o outro está falando, não falar junto, enfim, todas essas formalidades que devem acontecer, né, quando você está trabalhando numa reunião. E foi interessante que foi nessa vivência que filhos, netos, a família interagia, e a gente via lá o neto, um adolescente, alguém muito jovem do lado da avó, ajudando a usar a ferramenta, fosse pelo celular ou pelo computador. Então, houve essa integração, esse carinho, né, essa compreensão de que, nossa, essa pessoa não pode ficar isolada, tem que participar, tem que estar atenta, e isso aumentou, inclusive, o número, não é o número, mas assim, o interesse, né, dessas pessoas para participarem de outras lives, de tomar conhecimento de outros segmentos, de participar nas audiências da Câmara Municipal, enfim. E houve também uma outra experiência que eu acho importante citar aqui, que foi a aplicação do IDEA Idoso, que é um diagnóstico criado com determinados fatores para identificação o que faz a cidade, né, uma cidade amiga do idoso. Isso foi inspirado numa orientação da ONU. Então, muita gente respondeu assim. No todo, participaram 400 idosos, munícipes em geral. Foi uma amostra que foi determinada, e participaram foram divididos em grupos, e 40 voluntários, entre técnicos dos serviços de atenção à pessoa idosa, e até mesmo conselheiros, como eu também participei, como aplicador do questionário. Então, foi uma luta. A gente marcava a reunião, aí tinha aquela pétalas, né, a serem trabalhadas, respondidas pelas pessoas, e tudo isso resultou num relatório que é um marco que representa a superação de uma tremenda dificuldade para, naquele ano, concluir o IDEA Idoso. Por último, não menos importante, mas a própria eleição, no ano passado, dos conselheiros, foi feita de forma híbrida. Tivemos alguns pontos de votação presencial, mas a grande maioria foi por meio de plataforma virtual. Então, o que estou querendo contar essa história é assim: eu lembro que quando eu saí de um dos meus empregos, na fase mais, digamos, até uns 50 e poucos anos, eu saí e fiquei numa fase assim de, bom, e agora? Foi quando eu entrei na área social. Uma grande amiga me disse: compre um computador e se vire. Compre um computador. Sem um computador, você não é ninguém, você não vai fazer nada. Então, aprenda, se vire, faça curso, ou compre tutorial, o que for. E foi o que eu fiz, né? E daí, meus filhos também já estavam se iniciando e também me ajudaram, mas foi, assim, um lampejo, assim, de que, olha, se eu não entrar nesse mundo, eu estou perdida. Eu vou parar de trabalhar? Não vou. Não iria parar de trabalhar com 50, 52 anos. Bom, isso foi um fato aí na minha vida, importante, mas eu quero concluir dizendo o seguinte, que o potencial de desenvolvimento, de aprendizado, existe em qualquer idade. A gente tem no Conselho, nos fóruns da pessoa idosa, em toda a militância nessa área, né, de direitos da pessoa idosa,
pessoas com dificuldades escolares, pessoas com dificuldades de redação, às vezes enfim, mas aprenderam e já usam, né? Já são pessoas que são usuárias do WhatsApp, só que elas foram muito além disso. Usam o WhatsApp com parentes, com amigos, com famílias, com medicina, com a telemedicina e tudo mais. Eu achei que ia sobrar tempo. Enfim, o que eu queria falar era isso, que a potencialidade existe. Não é porque existe e deve ser respeitada e estimulada em qualquer idade. E o último recado que eu gostaria de dar é que consideramos no Conselho muito importante que na educação, na formação escolar, na formação desde pequenininho, a intergeracionalidade e a compreensão de que o idoso é um cidadão como todos e que, enfim, todos vivem em sociedade com a diversidade. E esse aprendizado é contínuo, enfim. Era isso que eu queria falar e dá para ver que eu estou um pouquinho nervosa e, felizmente, acabou o meu tempo. Olha, eu tenho certeza, Maria Cristina, que qualquer um que está aqui na plateia, estivesse no seu lugar, também ia estar nervoso, viu? Porque vocês acham que é fácil a gente ficar aqui representando a intergeracionalidade, conversando sobre essa temática, né? De como é que a gente envelhece com dignidade, como é que a gente precisa unir o Antônio Lee, que tem 12 anos, com as pessoas que têm mais de 60, 70, ela está me corrigindo, ela já tem 70. Então, assim, antes de eu passar para o Ferrinho, que fez questão de conversar com o Antônio Lee, eu quero saber de você, Antônio Lee, que tem 12 anos, como é que você está se sentindo aqui? A gente está num congresso de envelhecimento, com um bando de gente acima de, no mínimo, 30 anos. 50 e 60, você viu que todo mundo, quase, mais da metade, levantou a mão. O que você está fazendo aqui? Como é que você está se sentindo? Eu estou um pouco nervoso. Não posso mentir, né? Mas eu acho que é um prazer estar aqui com tanta gente, com tanta experiência e que eu estou aprendendo bastante. Eu conheci bastante gente antes da palestra, né? E agora, depois, com certeza, eu vou conhecer. E eu estou nervoso. Eu acho que não sei muito bem o que falar direito, mas é um prazer. E eu tô aqui. E você perguntou por que eu estou aqui? Então, porque você veio acompanhado da sua avó e da sua mãe. E, pelo que eu já soube, você é que acabou ensinando para elas a tecnologia, como entrar nas redes sociais, como mexer no celular. Você teve paciência? Foi muito difícil? Como é que é essa questão sua com a família? Sim, eu tenho duas primas, uma de 7 anos e outra de 23. E aí eu sou o único menino, de 12, e aí começou a tecnologia, né? E sempre teve tecnologia, Facebook, Instagram, só que começou a ser uma necessidade mesmo na pandemia, porque todo mundo queria saber o que estava fazendo. E aí eu acabei ensinando várias coisas para minha avó, porque eu fiquei convivendo mais com ela, ficando em casa, e para minha mãe também. Surgiu o streaming também, que é algo que a minha avó usa bastante, Netflix, HBO Plus, HBO Max, Amazon Prime. E é algo que é importante. Meu avô gosta muito de filme de bang bang, de guerra, então ele precisa assistir. E eu que ensinei eles a colocar na TV, e acho que minhas primas não ensinaram porque elas não são nem um pouco pacientes. Eu sou mais paciente. Olha, estou vendo que assim, está vendo, gente? O que é óbvio para um não é óbvio para o outro, né? E não tem idade, não tem estudo, formação que faz com que a gente seja paciente, que a gente seja solidário,
né? E que a gente enxergue o outro, que é mais velho que a gente e que é diferente da gente, mas é igual a gente, porque a gente tem as mesmas necessidades, né? De aprender, de envelhecer, de trocar, de aprender com o outro e de ensinar o outro. Você disse que você já ensinou bastante para sua avó e para sua mãe, inclusive para o seu avô. Mas você anda também, você acha que você também aprende com elas, que são bem mais velhas que você? Ah, com certeza. Elas que me formaram a pessoa que eu sou. A pessoa quem me ajuda na lição de casa, quem me ensinou a tomar banho, essas coisas foram elas. Acho que eu aprendi mais do que elas aprenderam comigo. Na escola, Antônio, juro que eu vou deixar você já fazer todas as perguntas para o Antônio Lee. É que eu estou encantada, tá? Na escola, que série você está? Eu estou no 7º ano. 7º ano. Teus amigos, suas amigas, teus colegas de escola, você chegou a conversar com eles já sobre isso, sobre essa coisa do encontro de gerações, de ajudar na tecnologia em casa? Ou você acha que você é meio um ET nesse sentido, que a grande maioria dos pequenos jovens não estão nem aí com essa coisa dos mais velhos de casa? Eu acho que não é por idade, isso eu acho que é por personalidade mesmo. Eu acho que alguns com certeza juntam, já vi ajudando, e alguns não. Acho que isso não é questão de idade, sim de personalidade. Eu acho que você pode ser legal e ajudar, e outro você pode falar, olha, não me importa, pronto, se vira. Eu acho que isso é de personalidade. Agora, você está vendo aqui uma plateia que a gente vai abrir, viu, gente? Eu vou pedir ajuda dos microfones. Quem quiser fazer pergunta, tanto para o Antônio, quanto para o Ferrinho, e quanto para a Maria Cristina, vocês fiquem completamente à vontade. Ih, já tem gente levantando a mão, olha lá, ó, tá? Por favor. Enquanto isso, eu vou deixar o Ferrinho também entrar com algumas questões aqui com o Antônio. Passa o microfone para ele, por gentileza. Alô, alô? Bom, primeiro notar, registrar e parabenizar a ideia de quem resolveu colocar também uma nova geração num congresso que fala de longevidade, né? Na minha carreira, assim como de muitos colegas aqui presentes, a gente já passou por muitos congressos, simpósios, encontros, e eu não me lembro em nenhum deles, nesses 40 e poucos anos de carreira, de ter, quando se discute a questão das gerações, alguém da geração bem mais jovem do que a da média das pessoas que participam. Então, eu só vou dar nome. Por favor, Luciana, entra aqui. É a Luciana Feldman, gente. Essa pessoa brilhante, iluminada, que pensou nessa mesa e pensou em trazer o Antônio Lee então, aqui. Os nossos parabéns para a Luciana pela criatividade, por essa grande novidade. Eu, assim, enquanto você conversava com o Antônio, me lembrava do que as crianças... Eu fiz muitas pesquisas com as crianças do programa Sesc Curumim, do Sesc, onde eu trabalhei por longos anos. Crianças de 7 a 12 anos, exatamente assim, mais ou menos no limite da idade do Antônio. E percebi que, claro, tem crianças que são mais desinibidas e que têm mais iniciativa para o contato. Mas uma das condições, muito favoráveis para a integração das gerações, que eu chamo de condições facilitadoras, é a iniciativa dos mais velhos de se aproximar dos jovens. Porque, na maioria dos casos, os jovens ficam de sobreaviso, às vezes há muita formalidade por parte do jovem no tratamento com os mais velhos. E a gente nota uma diferença da atitude dos jovens, de modo geral. Em relação a mim, por exemplo, alguns ficam à vontade para me chamar de você, outros são mais formais. Isso, claro, depende da história de cada garoto, de cada garota, na infância, na adolescência, o tipo de educação,
E, enfim, como muito bem colocou o Antônio, depende também de fatores de personalidade, né, de comportamentos individuais. Mas uma das coisas que eu percebi, que as crianças desse programa do SESC, que tinham muita convivência com pessoas idosas, frequentadoras também do mesmo SESC, recebiam o benefício de perceber diferentes modelos de envelhecimento. Então, algumas me disseram assim, interessante, né? Porque assim, a dona fulana, aqui com quem eu estou me relacionando, que é muito legal, é um pouco diferente da minha avó, porque minha avó é assim e a dona fulana é assado, ou o seu João, etc. Com isso, a criança, desde cedo, se ela está mais inserida na comunidade, também o adolescente, ela não fica tão limitada apenas aos modelos de pessoas mais velhas dentro da família, né? Então, acho que foi um ganho. Perfeito. Eu vou te abortar de novo aqui. Não tem problema, não. Porque nós temos uma plateia mais afoita para fazer pergunta. Espera aí, Ferrinho. Por gentileza, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência, que, apesar da minha idade, eu nunca me deixei... você não sabe. Não, eu vou atrás. Eu sou curiosa e eu acho que na tentativa do acerto e erro, você acaba aprendendo. Eu não sabia chamar o Uber. Outro dia acabou o crédito, o Uber não queria vir. Aí você tem que aprender a colocar outro cartão de crédito. Aí ele vem. E tudo na vida é assim. O computador não é um bicho-papão. Pelo contrário, ele está lá e não sai correndo. Você pega, erra uma vez, aí você entra outra vez, aí você erra, aí outra vez. E assim vai a vida com tudo. Eu fiz questão, eu sou convidada da Luciana Feldman, porque eu admiro o trabalho dela, do Dr. Gilberto Natalini. Eu fiz, apesar de estar com carrinho, porque eu caí, mas eu fiz questão de vir aqui, porque eu acho que cada um pode acrescentar um pouquinho na vida do outro, numa vizinha, num parente. Então, tudo que você puder passar para o terceiro é válido. Nossa, muito obrigada, gente. Exatamente, aplausos para você. E já estamos aqui torcendo para o seu pronto restabelecimento. Viu? Muito obrigada pela sua presença. Mais alguma pergunta da plateia? Não. Por enquanto, deixa eu passar aqui para o Ferrinho primeiro. Então, rapidamente, Peraí. Eu sei que o nosso tempo é curto, né? Mas assim, só para registrar, nesse congresso aqui tivemos a dona Neuza, né, de 94, né, 92 anos, e aquele outro senhor da mesa anterior, né, que remotamente se comunicou aqui com a gente com 102, e agora o Antônio ali com 12 anos. É incrível, né? Quer dizer, como a gente está ampliando o ciclo vital cada vez mais como efeito da longevidade. Bom, em relação ao Antônio, né? Além da família, Antônio, como é que você sente essas gerações diferentes no ambiente da escola, né? Porque você passa um bom tempo nos cursos, então como é que é com as crianças mais velhas, no caso já adolescentes, como é que é o relacionamento com os professores? O que você sente, não é, com essas pessoas, os adultos que estão no espaço escolar? Como é que é o relacionamento? Eu acho que a escola, acho que segrega um pouco esse relacionamento entre idades, né, e gerações, por causa que tem uma diferença muito grande entre o professor e o aluno. É uma autoridade muito grande que pode até não deixar você ir no banheiro, e outra é o aluno que está do seu lado. Então, acho que isso deixa você um pouco mais distante de outra geração, e acho que ela é uma pessoa mais brava, mais formal, coisa que às vezes não necessariamente é. E sim é uma pessoa super legal,
e só que você já acaba com um pré-julgamento que ela já é uma pessoa brava por causa que na sua escola o professor é bravo ou tem regras feitas por professores que não são tão legais e que segregam. Então, acho que a escola não é um benefício para as relações intergeracionais. Eu só falar rapidinho uma coisa, muito rapidamente. Eu falei do artigo 22 do Estatuto do Idoso, que é de difícil implantação, que é o ensino sobre o envelhecimento. Mas esse ensino não é só uma coisa assim teórica, explanativa. Pode ser com a inserção da comunidade dentro da escola. Então, é a avó, o avô que vai para o espaço da escola, que conversa, ou seja, e também eu acho que falta um incentivo aos professores, né? Estimular o relacionamento das várias gerações que compõem a comunidade escolar. Mas muito legal o que você falou. Perfeito. Luciana, eu sei que eu preciso encerrar, mas tem uma pessoa pedindo para falar já faz um tempão. Posso? Por gentileza, sua pergunta. Boa noite, boa tarde, obrigada. Eu sou Elizabeth Juqueira, do Portal Avosidade, e tenho aqui o prazer de ouvir o Dr. Ferrinho, que é o nosso colaborador. E nós estamos nessa pegada há 7 anos. É um portal e um canal de podcast que trata de temas de intergeracionalidade e longevidade. E minha pergunta é para o Antônio. Antônio, como é que você pode ajudar não só a sua avó, a sua mãe, as pessoas das suas famílias, enfim, os adolescentes feito você, os jovens feito você, a entrarem nessas plataformas que têm tanta informação boa para que elas possam se sentir identificadas com aquelas histórias. O professor Ferrinho, por exemplo, está fazendo uma série conosco sobre intergeracionalidade muito boa, que eu recomendo. Então, a gente tem uma gama de informação enorme. Nós só não, muitos veículos. Como é que você pode ajudá-las a identificar? Ó, que tarefa pesada, hein? E também aos seus professores, a todas as pessoas que são adultas, para que não fiquem tão distantes de você. É um convite, Antônio, um desafio. Olha, agora você me pegou de surpresa, porque eu acho que não tinha pegado. Acho que você não tinha mandado lá nas perguntas. Eu acho que eu não estou preparada para essa pergunta, mas se você tiver algum projeto aí para me ajudar a aprender, e aí eu estou à disposição, por causa que é uma excelente ideia. Você vai ensinar, gente. Olha, infelizmente, nosso tempo acabou. Antônio, estou apaixonada, encantada. Muito obrigada pela sua presença. Você acabou, eu acho que, nos inspirando absolutamente. Nós vamos sair daqui diferentes, tocados por um menino de 12 anos, gente, que saiu da escola correndo, mal conseguiu engolir alguma coisa para estar aqui, para poder compartilhar um pouquinho das ansiedades, das apreensões e de como ele nos vê, as pessoas mais velhas. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer a todos pela audiência e agradecer a todos vocês aí que participaram do painel comigo. Maria Cristina, muito obrigada também pela sua presença. Peço perdão, né, pelo próprio evento, da gente ter tão pouco tempo. Eu estou vendo que ela está aqui emocionada e teria tantas outras histórias, porque ela faz parte do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que ela gostaria de trazer para a gente aqui. Mas essa é só uma edição. Os espaços todos, os ouvidos estão todos sempre abertos para o Conselho. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a todos. Até o próximo encontro. Foi muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu estou muito feliz com essa mesa. É uma mesa que, de fato, eu queria muito que ela acontecesse. Eu conheci o Antônio quando eu trabalhei com a vereadora Cris Monteiro. Ele foi lá no gabinete, fez questão de ir no plenário, falou na tribuna. Esse menino é incrível. Eu sou super fã dele. Fiz questão que ele estivesse aqui com a gente. Queria muito também a presença do Grande Conselho. Eu sou uma pessoa, que agora é o Conselho Municipal, eu sou uma pessoa que
eu respeito demais o trabalho do Conselho, eu acho que os conselhos são fundamentais na democracia e, para mim, ter vocês aqui representada, mas aqui nessa mesa também é fundamental. E o Ferrinho, meu professor da pós-graduação, uma pessoa que eu respeito demais. Não posso deixar de falar da Lina. Lina é minha amiga pessoal, uma pessoa extremamente competente. Lina, obrigada por ter coordenado essa mesa. Obrigada a todos.